E sejam bem-vindos de volta. Como eu disse para vocês, hoje faremos comida de cinema. Olha que lindo que vocês vão aprender a fazer hoje. Os Cortesãs au Chocolat do filme Grande Hotel Budapeste. Eu amo de paixão esse filme, é um filme super doido, mas é muito lindo, muito maravilhoso, encantador. E essa sobremesa, em particular, assim, é uma sobremesa que eu amo. E para começar a fazer essa coisa maravilhosa, essa sobremesa linda, encantadora, a gente vai começar pela massa. Para a massa, você vai precisar de 1 xícara de chá de água, meia xícara de chá de manteiga, 1 colher de café de açúcar, 1 pitada de sal, 1 xícara de chá de farinha de trigo e 4 ovos. Vamos começar pela água. Se você quiser dobrar a receita para fazer mais quantidade, pode dobrar. Ao invés de meia, você usa uma, ao invés de usar uma, você usa 2 e assim por diante. É só realmente multiplicar a quantidade que você quer fazer. A gente vai colocar a manteiga. A manteiga, se você não quiser usar a pitadinha de sal, pode colocar manteiga salgada. Vou colocar o açúcar, é pouquinho mesmo açúcar, e eu já vou explicar o porquê. O açúcar e a pitadinha de sal, porque eu estou usando uma manteiga sem sal. Ó, só uma pitadinha mesmo. E agora, vamos levar tudo isso daqui para ferver no fogão. Estou sem Sandrinha hoje também, gente, olha que tristeza. Mas tudo bem, Sandrinha, volte logo, precisamos de você. Sandrinha está passeando e nos abandonou, não vai comer. Olha que delícia que ela perdeu hoje. Ó, vamos ligar aqui. E a gente vai esperar ferver. Ó, aqui já derretemos a manteiga. E agora a gente precisa que essa mistura aqui entre em ebulição completa. Mas o que é ebulição? Nada mais é do que ferver e você tem que ver as bolinhas fervendo. Vou deixar já a farinha pertinho de mim, porque agora que a mágica vai acontecer. Temos aqui a ebulição completa, que é nada mais é do que as bolinhas subindo mesmo. A gente vai jogar direto a farinha inteirinha de uma vez, não tenham medo. A patachu é legal, gente, de fazer, porque ela pode ser feita de 2 formas. Inclusive, olha que legal essa dica. Para fazer o tradicional gougère, basta adicionar 1 xícara de parmesão ralado na massa. Aí você deve estar se perguntando, mas Ale, o que é gougère? Não faço ideia que seja gougère. Eu também não sabia. Gougère é o tradicional pão de queijo francês. Então você vai pegar essa massinha que você está fazendo e vai colocar 1 xícara de parmesão ralado. E olha que beleza, você vai ter o seu gougère, o pão de queijo francês. Ó, aqui eu tô secando a minha massa. Eu ainda tô com o fogo ligado bem baixinho. E a gente só vai, ó, apertando a massa no fundo para tirar todos os gruminhos de farinha. Que a gente não quer, afinal de contas, uma massa cheia de farinha, né? Toda empelotada. Então, ó, vai apertando, porque assim eu vou quebrando todos os pedacinhos de farinha que tiverem aqui. E quando eu ver que não tem mais nenhum e minha massa estiver bem sequinha, tá vendo que não tem mais líquido nenhum aqui? Ó, não tem mais líquido nenhum, tá só uma massinha mesmo. Eu vou desligar o fogo e vou colocar aqui do ladinho. Essa é uma parte que eu escolhi fazer na mão para mostrar justamente que você não vai precisar ter um utensílio a mais aqui para fazer a patachu. Agora a gente vai dar a mágica para nossa patachu. A gente já fez um cozimento, vamos dizer assim, porque a patachu é um dos únicos, vamos dizer assim, uma das únicas sobremesas que a gente vai cozinhar 2 vezes. Então ela já foi cozida aqui, que a gente fez ela no fogão e agora a gente vai assar. Então ela tem 2 cocções, é muito legal. Os churros, por exemplo, que você come no açúcar e canela é a mesma coisa, mesmo processo. Para fazer churros você tem que fazer exatamente a mesma coisa da patachu. Ó, vou deixar ele aqui espalhando um pouquinho, sempre mexendo. Eu coloquei 4 ovos, que normalmente é o que essa receita pede.
Mas se você deixar muito tempo ali, ela vai ficar mais sequinha, você vai precisar às vezes de um quinto ovo, às vezes você não secou o suficiente, você vai usar 2, 3 ovos, não tem problema nenhum. Eu coloquei 4 ovos de segurança. Ó, vamos colocar o primeiro ovo. E como tá quente, a gente precisa mexer, porque senão a gente vai cozinhar isso aqui vai virar um omeletão. E acho que a gente não é o objetivo da receita de hoje. Então, ó, eu quero mostrar isso pra vocês, que às vezes você fala, ai meu Deus, estraguei minha receita. É assim mesmo, ó. Você tem que incorporar o ovo na massa. E essa receita, gente, é muito gostosa, porque você pode rechear ela de repente com doce de leite pra fazer a Carolina. Você pode fazer com brigadeiro. Por que não, né? Vamos inventar, fazer uma receita gostosa. De uma receita que eu tô passando pra vocês, vocês conseguem fazer várias outras. Ó, incorporei o meu primeiro ovo. E ela ainda tá dura. Eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho quando chegar. Ela ainda está dura porque a gente precisa. Tá vendo? Ela já começou a ficar com uma textura diferente, mas ainda tá durinha. Vou pro segundo ovo. Então você fala, ai Ale, eu fiz 10 vezes essa receita, são 40 ovos, 1 a 1? Não, gente, você pode colocar 10 ovos, por exemplo, se você estiver fazendo com 40 ovos. Coloca uns 10 ovos, né? Lógico. E depois você vai colocando aos pouquinhos. Mas como aqui a gente está usando 4 ovos, é importante ser 1 a 1. Porque senão, aí se você coloca os 4 e de repente fica uma massa mole, não tem o que fazer. Porque não dá para voltar para o fogo. Então é 1 a 1, tenham paciência, que vocês não vão se arrepender. Ó, ainda não cheguei no ponto que eu preciso, que ela ainda tá dura. Falando em purê de batatas, ó, tá parecendo um purê de batata, só que a gente precisa um purê de batata um pouquinho mais leve. Então vou adicionar mais um ovo e eu acho que vai ser o suficiente, ó. Eu não vou precisar adicionar o 4º ovo. Agora entenderam por que não dá pra colocar os 4 de uma vez? Porque senão, se a gente volta pra lá, aí sim vai cozinhar, aí você vai fazer uma patachu diferente com cocção de 3 vezes, olha só. Criando na confeitaria. Ó. Terminamos. Esse daqui é o ponto da patachu, que é o ponto que você vai pegar a colher e ela vai ficar, ó, ó como ele cai, formando, ó, tá vendo? Que ele vai criar e aqui vai formar certinho um ponto dele, sem deformar, sem escorrer, mas você vê que ele tá cremoso, ele não tá aquela coisa dura que tava antes. Então, eu vou começar pelo grande, para eu ter noção da minha base. Ó, o grande, o médio e o pequeno. Tá vendo que você tem 3 tamanhos diferentes? Esses tamanhos são muito importantes. Você tendo um tamanho bem certinho aqui, ele vai crescer e ele vai manter a proporção. Se você fizer muito parecidinho, vou mostrar agora o muito parecidinho, ó. Esse é o que você tem que fazer. O que eu não aconselho fazer é, por exemplo, o grande, o médio e o pequeno. Assim, quando ele crescer, ele vai ficar muito próximo um do outro. Porque o grande e o médio são muito parecidos e o pequeno é muito parecido com o médio. Então, você tem que manter essa proporção aqui. Então, esse aqui, ó, se você quiser fazer uma Carolina, alguma coisa assim, alguma outra sobremesa, rechear com sorvete e fazer um profiterole, por que não? Mas quando você for fazer o cortesão chocolate, tem que fazer os 3 tamanhinhos diferentes, tá? Vou colocar para assar. Meu forno já tá ligado, 180 graus, eu já deixei pré-aquecido. E eu, inclusive, já fiz umas patachus, elas estão quase prontinhas. Olha que bonitinhas que elas estão. Vou colocar esse daqui para assar. Então, eu vou deixar ele aqui por mais ou menos uns 30 minutinhos. De 20 a 30 minutos, depende da potência do seu forno. Até ele ficar bem douradinho. Eu já disse, eu tô com um aqui, daqui uns 2 minutinhos ele vai estar pronto. Enquanto isso, pega a receita do recheio. Para o recheio, você vai precisar de 2 xícaras de chá de leite integral, 2/3 de xícara de açúcar, 1/3 de xícara de amido de milho, 2 gemas, 1 colher de sopa de pasta de baunilha, meia xícara de chá de morangos,
e meia xícara de chá de pistache. A gente vai começar com o leite. E eu vou colocar aqui a baunilha. Para baunilha eu vou usar, ó, uma colherinha. Se você gostar de mais baunilhudo, vamos dizer assim, você coloca mais. Se você quiser menos, pode colocar menos. Vou ligar o fogo. Aqui eu vou esperar ele ferver. Só vou dar uma mexidinha para a gente poder diluir essa essência, esse extrato, essa pasta, o que você estiver usando de baunilha. Ó, dei uma mexida e vou deixar ele aqui. Deixa ele aqui, deixa ele ferver, sem pressa, porque enquanto isso a gente vai fazer outra coisa. Aqui eu tenho o restante dos nossos ingredientes. O ovo, o açúcar e o amido de milho. Eu vou fazer uma misturinha com esses 3 ingredientes, nada mais do que vou juntar os 3 e vou mexer até eu ter uma pastinha. Então, ó, vamos começar. Eu vou deixar o ovo como sendo o potinho de base, tá? Então, não vou tirar ele daqui. Vou misturar primeiro ele com o açúcar, que ele vai dar até uma diluidinha, então ele vai ficar até mais líquido com o açúcar, tá? Porque os grãozinhos de açúcar, eles diluem, então ele vai ficar até mais líquido. Depois eu vou colocar o amido de milho. Então, ó, quando você coloca ovo com açúcar, sempre mexe rápido, porque senão o ovo ele tende a queimar. Queimar, mas como assim queimar? Ele cozinha com o açúcar. Tanto é que tem um doce que a gente deixa a gema no açúcar e deixa ele lá. É como se fosse um ceviche de gema. Olha que diferente. Mas antes de eu terminar de misturar por completo, eu vou adicionar o amido de milho. Para o nosso creme de confeiteiro ou o nosso creme pâtissier, que é o nome que ele é conhecido na França, a gente usa sempre 2 espessantes, que é o amido e a gema. Aqui eu peguei um outro bolzinho. Ó, se você colocar, ver que a sua xícara, por exemplo, de açúcar ou de amido ficou um pouquinho maior, não tem problema, ó. Eu vou transferir para um bolzinho maior e vou colocar água. Então, ó, coloquei no mesmo potinho que eu usei o leite para colocar na panela, eu vou colocar um pouquinho de água, um dedinho de água. E vou colocar aqui, ó. Isso vai ajudar a fazer essa misturinha mais cremosa, que é o que a gente precisa. Ó. Lembra que eu falei que ela tinha que ficar mais líquida? Pronto, temos aqui a nossa misturinha. Acrescentando um pouquinho de água. Se você quiser, inclusive, pode pegar um pouquinho mais de leite. Se você falar, ah, sobrou leite, põe um pouquinho mais de leite, não tem problema. Ó, vou tirar a colher. E aqui a gente vai para a nossa panela. Agora que está quente, eu vou incorporar, vou fazer a temperagem das gemas. Eu não posso colocar essas gemas aqui, essa mistura, porque tem ovo. A gema, ela cozinha a uma temperatura baixinha, então se eu colocar aqui vai virar um omelete. Então, ó, vou colocar um pouquinho dessa mistura aqui. Volto pro fogo e eu misturo, ó. Feito isso, a gente está acostumando a gema com a temperatura que a gente vai colocar. Ó, feito isso, volto pra cá, sempre mexendo, tá? E pronto. Ó, vou mexer rapidinho aqui, ele vai virar um creme. Aí é esse creme que a gente vai usar para poder fazer o nosso recheio. Esse é o ponto que você tem que ter, então, ó, quando você passa a espátula e ele forma um caminho que demora para voltar. Esse é o ponto perfeito, porque quando ele esfriar, ele vai dobrar, assim, vamos dizer, a consistência dele. Então ele vai virar um creme perfeito para recheio. E eu vou usar agora o liquidificador para poder triturar todo esse pistache. Então a gente vai querer uma farofinha de pistache. O pistache, para quem não sabe, é isso daqui, ó, essa coisa verdinha. E a gente encontra ele normalmente em uma casquinha, que a gente precisa abrir a casquinha e comer. Esse daqui é dessalgado, tá? Dessalgado não, desculpa, ele não tem sal, porque ele já não é naturalmente salgado, ele é assim. Então, compre-o sem sal mesmo, não compre-o com sal. Então, esse daqui a gente vai colocar no liquidificador, vai bater e eu vou incorporar no creme. Olha que difícil que foi fazer um creme de pistache, gente.
Ó, que lindo que ele fica. E ele é totalmente natural, isso que é legal. Vou deixar ele aqui. Agora a gente vai pro de morango. Pro de morango, eu tô usando morango congelado. Porque às vezes você não tá na época de morango. Aí você fala, ah, não vou fazer a receita porque não tenho morango. Não tem problema, descongela o morango, deixa ele na geladeira, ó, ele vai ficar molinho assim. Inclusive ele é até melhor molinho, porque daí você só, ó, vai quebrar ele aqui. Vou usar, opa, caiu fora, volta pra cá. Ó, vou usar 3 moranguinhos e só vou quebrar eles. O morango descongelado, que você descongela, ele é até mais fácil para isso, ó, que você faz um purezinho. Ou se você falar, não, tô na época de morango, quero usar morango natural, não tem problema. Você vai fazer a mesma coisa com pistache. Tritura o morango e usa. E aqui, por último, eu coloquei a baunilha de fundo para você ter um gostinho. Lembra que eu falei que ia pouquinho açúcar? Então a baunilha serve para adocicar. Agora eu vou terminar de colocar o restante, que a gente colocou 1 colher, então a gente colocou um pouquinho menos de meia colher para fazer o creme. E agora a gente coloca o restante. E pronto. Temos agora os 3 recheios. Ó como fica, cheio de pontinho. Temos agora os 3 recheios. E eu vou tirar do forno a minha patachu, que já estava no forno, que eu falei que faltava um pouquinho mais. Ela terminou de dourar. E olha só como elas ficaram. Olha que lindas, esse dourado dela é justamente isso que você tem que ter, esse dourado. Então você fala, ai Ale, eu coloquei 20 minutos e não dourou, deixa um pouquinho mais, deixa meia hora. Ah Ale, o meu forno com 15 minutos já inflou ela, já dourou, então pode tirar. O importante é ela tá desse jeito. Então agora eu tenho todos os meus recheios, eu tenho as minhas patachus, mas agora eu vou para a minha montagem, então anota os ingredientes. Para a montagem, você vai precisar de 2 xícaras de chá de chocolate branco fracionado, corante para chocolate nas cores rosa e verde e 1 xícara de chá de glacê real batido. Vou cortar. Se ele tiver essa pontinha, por exemplo, tá vendo que ele tem uma pontinha? Se ele tiver essa pontinha, deixa eu colocar aqui na minha camiseta que é mais clarinha. Ó, se ele tiver essa pontinha aqui, ó, pode ser que atrapalhe o equilíbrio do seu cortesão chocolate. Então, para isso, a gente vai com uma faquinha cortar. Ó, tirar fora. Tirei. Então, agora a gente tem uma superfície mais lisinha. Vou fazer isso de todos, ó. Se você quiser virar de lado, fica até mais fácil. Ó, cortei. E esses aqui não precisa. O topinho, se ela tiver com a pontinha, não tem problema nenhum, porque ele vai ficar no topo, não vai ter nada equilibrando ela. Vou fazer um furinho embaixo com uma faquinha. Ó. Enfia a faquinha e dá uma giradinha nela. Daí ela vai formar um buraquinho, ó, perfeito para você colocar o bico. Ou então, se você não quiser usar bico nenhum, você usa direto o saco de confeitar. Que daí ele fica certinho e ó, você só fez aqui na casquinha, mas dentro ele não vaza. Porque dentro ele fica como se fosse uma válvula, vamos dizer assim, de escape. Então ele fica certinho. E agora a gente vai rechear. Para rechear, lembra que eu falei, ó, as cores, se você olhar, é branco, verde e rosa. Então, o branco a gente vai usar aqui a maior parte, o recheio de baunilha. Ó, para isso, você vai colocar o saco aqui dentro e vai espremer. Sempre coloca segurando ela assim, ó, segurando a sua patachu, que você vai sentindo o recheio entrar. E aí ela não estoura. Então eu vou espremer e tô sentindo o recheio entrando, ó. Eu vi que ele chegou quase na minha mão, ó, ele não vaza, tá? Isso é importante. Você vê, olha aqui, ó, a pontinha do recheio. Pronto, não tem mais nada. Vou usar o chocolate branco, eu já derreti ele. Vou dividir ele em 3 potinhos. Ó, 1, 2 e o terceiro eu vou deixar ele aqui mesmo.
Ó, ou se você quiser, eu vou colocar aqui para vocês verem como é fácil de banhar ele numa superfície, num bolzinho que seja até menor, que você consegue banhar ele bem assim, completinho, vamos dizer. Ele não fica só em cima, ele fica assim bem na camadinha, fica bem no meio. Vou começar tingindo de verde. Eu tô usando um verde mais bebezinho. Ó, vou colocar uma gotinha só, que eu acho que já é suficiente. E o rosa, eu tô usando um rosa bebê também. Vou colocar 2 gotinhas, 1, 2. Agora é só misturar. Esse daqui não é um corante de chocolate. O corante de chocolate, ele é a base de óleo. Esse daqui, ele não é a base de óleo, mas quando você usa ele bem pouquinho, poucas gotinhas, não tem problema. Ó, ele não afeta nada a textura do seu chocolate. Ó, que verde bonitinho que fica. Vou colocar aqui, sem a colher, e vou mexer o rosa. Então é importante, se você estiver fazendo um tom mais pastel, que é esse que a gente está fazendo, você tem que colocar bem devagarzinho as cores. Não vai colocar um monte de cor, porque senão ele vai... Se você chega num verde limão, por exemplo, não tem como voltar, só acrescentando mais chocolate. Agora, para banhar, você tem que segurar bem a bordinha dele. Então você vai segurar bem como se fosse assim, ó, tá vendo? Bem no apoio que a gente assou ele. E vai só mergulhar ele aqui, ó, fazendo um movimento para girar, ó, um movimento mais giratório. E vai levantando. Chegou ele na metade, dá umas giradinhas nele, ó. E pronto. Agora, para decoração, você vai usar o glacê. E você pode criar o que você quiser. Bolinhas, fitinhas, que nem eu fiz ali, várias coisas. Eu vou criar só bolinhas, que eu acho que fica bem delicadinho. Ó, fica bem bonitinho, delicadinho. Se você quiser seguir o do filme, pode pintar um pouquinho de azul, não tem problema. Que bonitinha que fica essa sobremesa, linda, delicada. E, gente, de um filme sensacional. Lembrando que esse foi uma sobremesa de filme. Olha que lindo, que legal. E assim, você pode inovar, você pode pegar a receita do filme e inovar. Você quer vir aqui experimentar um monte de coisa comigo, bater um papo gostoso? Se inscreve, @cozinhaamiga. Hoje eu tô recebendo aqui uma pessoa mais do que especial, que vocês não têm noção o que essa pessoa conhece de cinema. Eu tô aqui com o Roberto. Tudo bom? Tudo bom? Oi, Roberto, que prazer ter você aqui. Prazer meu, olha isso aqui. Pode ficar à vontade. Gente. Você gosta do filme O Grande Hotel Budapeste? Gosto, eu acho. Eu gosto de todos os filmes do Wes Anderson. Eu tô meio chocado aqui, então... eu tô meio... Enfim. Então, Roberto, você é crítico de cinema? Sim. Então, como é que você faz? Você olha o filme, você analisa, você... Ó, a primeira coisa quando eu vejo um filme, e vai parecer até engraçado falar, eu analiso com o estômago. No sentido de que o filme tem que ter alguma reação em mim, uma reação emocional em primeiro lugar. Eu acho que a parte técnica, ela vem depois, mas a primeira coisa é o impacto que o filme vai ter em você, seja positivo ou seja negativo, mas você tem que ter alguma reação e alguma conexão. Você vai comer com a mão ou com garfo? Ó, eu tô olhando o garfo e a faca aqui, mas é um pecado comer com garfo e faca. Né? Eu vou comer com a mão. A gente vou desmontar ele, ó. Ah, então eu vou te imitar aqui, né? Antes que eu passe vergonha. Que eu não sei, eles não mostram eles comendo, né? Você vai começar pelo de morango? Vou começar pelo de morango. Ah, eu vou começar pelo de pistache, que é o meu queridinho. Vamos lá, vamos ver qual é. Não dá, né? Olha esse recheio. Eu vou continuar comendo, tá? Ai, obrigada. Eu queria agradecer muito que você veio aqui hoje. E eu queria falar pra você que tá aí na sua casa, que gostou, que viu. Gente, curte o Cozinha Amiga. Se inscreve, gente, é muito legal, porque a gente vai bater um papo super gostoso, você vai comer um monte de coisa maravilhosa. Você acha que faz o quê com essas coisas que estão aqui em cima?
A gente come, né, gente? Por favor. Então, ó, quero ver você se inscrever, quero ver você aqui na próxima vez, ó. Vou ficar te esperando. Enquanto isso, a gente come. Um super beijo pra você e até a próxima.